Olá, aqui é o professor André da UniOeste, estou no estúdio da TV UniOeste, TV e Rádio UniOeste, e hoje estou com uma dupla de alunas aqui do curso de Ciências Contábeis, do 4º ano de Ciências Contábeis, e estamos numa atividade da disciplina de Educação Fiscal e Controle Social. O que é Educação Fiscal? Educação Fiscal é a ideia de estudarmos o fluxo do dinheiro que sai lá do cidadão que paga os seus impostos, chega até no setor público, no governo municipal, estadual, federal, e aí esse governo reverte esse recurso dos tributos em benefício dessa mesma sociedade que pagou os tributos. Então, educação fiscal é compreender esse fluxo do dinheiro, de onde o dinheiro sai para onde o dinheiro vai. Então nós estamos com essa atividade em grupos, onde a ideia era escolher um tema e esse tema explorar ele, pesquisar, analisar números, verificar todos os detalhes sobre esse tema e aí vir para esse bate-papo. Estamos aqui agora para conversar sobre isso. Antes de dar sequência e apresentar as alunas, eu só queria dizer que essa atividade também tem o apoio do ConectaGov, que é o laboratório de governança, contabilidade e gestão pública, que é onde a gente tem acesso a bases de dados, de informações que são compartilhadas e permitem fazer diversas análises como essas que vão ser abordadas aqui hoje. Então, estou com a Dara e com a Cauane. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Olha, legal. Então vamos para esse bate-papo. Para começar, falem aí, eu não falei o tema, né? Qual é o tema que vocês escolheram então para esse projeto? O nosso projeto ele aborda o auxílio estudantil, o auxílio transporte estudantil, que é um benefício que alguns municípios oferecem na nossa região. A ideia é entender como que os recursos são aplicados e como cada município eles organizam esse benefício para ajudar os estudantes a se deslocar para estudar, né? E por que vocês escolheram esse tema? A gente escolheu esse tema porque ele junta duas áreas muito importantes, que é a educação e a gestão dos recursos públicos. Além de ser um tema que impacta muito os estudantes que precisam se deslocar para estudar em outras cidades. Legal. Óbvio que não deu para analisar assim, os benefícios que o Paraná todo oferece, né? Foram escolhidos alguns municípios aí para a gente estudar. Quais foram esses municípios analisados? Então, foi Santa Helena, Quatro Pontes, Palotina e Mercedes. A gente escolheu esses municípios porque eles têm diferentes distâncias aqui de Marechal. E Marechal é a nossa cidade e também é um ponto muito de referência universitária na nossa região. Uma espécie de um polo regional aqui, Isso. né? Micro-regional. Uhum. E também a gente tem alguns colegas da nossa sala que moram nesses municípios. Daí a gente também ficou mais interessado. Legal, isso é educação fiscal, saber como que funciona esse repasse, né? Tá, então me fale mais sobre esses benefícios então, que esses municípios oferecem, auxílio transporte, às vezes algum município não tem exatamente esse nome, né? Mas quem costuma receber esse benefício e isso é importante para os alunos? No teu caso, Cauane, é importante receber o auxílio? Sim, o auxílio transporte é um benefício ofertado pelos municípios para ajuda de custo e eles são ofertados para cursos profissionalizantes, técnicos e de superior. Ele é muito importante porque eles ajudam as famílias a reduzir custos e também ajudam os estudantes a concluírem seus estudos. Porque precisa vir de mais longe. Então, ou seja, se parasse de ter esse tipo de benefício, ia complicar a vida aí de muitos estudantes, ia ter problemas, né? Poderiam até parar de estudar, quem sabe?
Sim, porque, por exemplo, no meu caso, quando eu iniciei os estudos, a gente pagava em torno de 390, com a inflação, também com o aumento que tem todo ano, hoje em dia a gente paga 540. Então a gente tem esse aumento todo ano, que às vezes só para a família, que às vezes tipo, é a única forma de renda, às vezes só o filho está estudando, fica muito pesado. De fato, então é um estímulo bem importante que os municípios têm dado, né, para auxiliar os cidadãos do seu município a buscar uma formação, uma qualificação. Então, como mencionou, cursos técnicos, especializantes. Aqui para a Unioeste mesmo tem alunos que recebem esse auxílio de transporte. É significativo, é um estímulo a mais para formação profissional, né? Bom, vamos falar um pouco de cada município, então, porque são políticas, como são leis municipais que estipulam, né, que promovem esse incentivo e, obviamente, são regras diferentes. Então, é interessante a gente falar aqui um pouco de cada município que foi analisado. Vamos começar por Palotina. O que dá para falar aqui, o que vocês observaram de como que funciona isso e os números, o que vocês observaram de Palotina? Tá. A Palotina ela é classificada na função educação e é registrada como auxílio transporte para estudantes. Ele é regulamentado pela Lei 6.946 de 2005 e atende os alunos, conforme eu tinha mencionado anteriormente, técnicos, profissionalizantes e superiores também com bolsas, né? O pagamento é pago pro estudante, né, todo mês. Vai direto da conta do estudante. Sim. Daí eles não pagam Não é para o transportador, vai direto para o estudante. Sim, ele interar junto para fazer o pagamento. E o estudante ele precisa realizar o cadastro, comprovar que ele tem pelo menos 75% de presença. De presença, frequência, né? E também ele tem que residir, né, no município citado, que é Palotina. E em 2025 foi empenhado aproximadamente 252.820,51 para atender 309 estudantes. 252 mil, né? 252.820, né? E 4 pontes. O que podemos falar de 4 pontes? O que vocês observaram? Então, 4 pontes, o benefício ele aparece como auxílio financeiro a estudantes, conforme a Lei Municipal 2.792 de 2023. Esse auxílio ele também é depositado direto ao beneficiário, seria os alunos, né? E o histórico analisado indica que é o valor de R$ 77,50 por mês. E referente ao período de julho a dezembro de 2025, que foi o período que a gente analisou, o município empenhou aproximadamente 79.476 para atender 122 alunos. 122 alunos. Joia! E aí, Mercedes. O que tem de diferente? O que vocês observaram em Mercedes? Mercedes, o benefício está relacionado ao transporte universitário e ele faz parte do programa de incentivo à formação educacional. Ele foi criado pela Lei Municipal 497 de 2006. Ele prevê um custeio de até 50% das despesas de transporte e para receber esse benefício o estudante deve realizar o cadastro de Secretaria de Educação e apresentar uma frequência mínima de 75% nas aulas, né? O estudante também deve residir no município. E em 2025, o município empenhou aproximadamente 294.612,50 para atender 138 estudantes. O valor registrado corresponde a aproximadamente R$ 2.042,50 por estudante. No ano, né? Uhum. Legal. Ainda outro município, Santa Helena, né? Que foi estudado. Santa Helena... O que podemos observar, o que vocês observaram, né, sobre Santa Helena? Então, Santa Helena ele foi mais diferente que os outros municípios que a gente analisou. O apoio ao transporte estudantil, que está previsto na Lei Municipal 1303/2001, essa lei é o apoio, né? De 2001, então já é um apoio de longa data, né? Sim, foi alterada pela Lei Municipal 1518 de 2005.
Essa lei, essa legislação, ela prevê ajudar o custo dos estudantes de ensino médio, graduação, de cursos profissionalizantes, também supletivos e pós-graduação, para os que precisam se deslocar para estudar. E atualmente o município também tem uma licitação para contratar empresas responsáveis pelos transportes dos estudantes. Ah, então é um pouco diferente. Nos outros a gente viu que paga diretamente para o estudante e aqui então tem uma licitação, né? Como que funciona esse sistema, então, já que é diferente, né? Como que funciona lá em Santa Helena? De acordo com o pregão número 23 de 2024, o município é responsável por 80% do valor do transporte, enquanto os estudantes pagam o restante dos 20%. Ah, então é 80-20, a divisão do gasto do transporte. Ah, interessante. Da empresa contratada, né, de transporte, ela recebe parte paga pela prefeitura e realiza a cobrança, né, dos estudantes. Uhum. E aí as cidades, para quais cidades, vocês chegaram a pesquisar, para quais cidades que Santa Helena permite esse auxílio? Porque aqui tem, das que nós estudamos, já falamos aqui, Quatro Pontos, Mercedes, então principalmente tem aqui para Marechal. Mas Santa Helena tem também outros caminhos, né? Tem mais próximo de outras cidades. Vocês chegaram a ver para quais cidades que atende e quantos estudantes que foram atendidos, que estão sendo atendidos em Santa Helena? Sim, o transporte ele atende para Toledo, aqui em Marechal, para Medianeira, Foz e Cascavel, e também em São Miguel do Iguaçu. São Miguel. E ao todo são 19 linhas de ônibus que são destinadas para estudantes que 19 linhas? Nossa! para fora do município. E segundo os dados analisados, em 2024 haviam 487 estudantes cadastrados nesse auxílio transporte. Que bacana, bastante gente. Sim. Tá, e o valor, quanto foi investido nesse programa em Santa Helena? Aproximadamente 5,8 milhões. 5 milhões. Olha só, é uma quantia bem considerável, né? 5 milhões investindo em incentivo para estudantes. Bom, aqui vamos fazer um comparativo, né? Falamos dos municípios agora, mas já tem um destaque aí, mas qual município que apresentou então a maior quantidade de benefícios entre esses aí que foram analisados? Lembrando também que a gente escolhe, que esses municípios, né, não partiu assim, de uma escolha aleatória dos colegas de sala, não teve nenhum critério para selecionar, tipo, que esses municípios aqui que vocês analisaram, eles são os únicos que oferecem benefícios. Não, né? Outros não foram pesquisados, né? Esses foram escolhidos assim, a dedo, né? Vamos olhar esses municípios, né? Então, dentro desses analisados, o que dá para comentar aí? Qual que apresentou maior quantidade de beneficiários? Então, em números absolutos, o município de Santa Helena, que apresentou a quantidade de 487 estudantes, como eu havia citado antes, né? Uhum. E em seguida, Palotina, de 319 estudantes atendidos. E daí, considerando a proporção em relação à população dos municípios, os percentuais foram calculados com base nos dados de IBGE, Censo 2022, que foi relacionando o número de estudantes atendidos com a população total de cada município. Então, aqui a gente fez os cálculos. 4 pontos deu 4 pontos, que seria 4.480 habitantes, aproximadamente 2,72% da população beneficiária. Legal, comparativo interessante, né? Em Mercedes, de 5.931 habitantes, foi aproximadamente beneficiado 2,33%. Em Santa Helena, de 25.492 habitantes, foi beneficiado 1,91%. E Palotina, que tem 35.011 habitantes, aproximadamente 0,91%. Então, isso demonstra que Santa Helena, em números, foi os que mais foram beneficiados. Mas, se for ver pela proporcionalidade,
seria 4 pontos, que tem o maior alcance do programa entre os municípios. A maior parte da população é atingida por esse benefício. Ou o pessoal lá gosta mais de estudar, está indo atrás mais de estudo, né? Também município com menor população, de todos analisados aqui, mas uma comparação bem interessante. Proporcionalmente, 4 pontos se destaca pelo alcance à população, e Santa Helena pelo volume investido, né? Que bacana. Tá, e o que mais chamou a atenção aí de vocês nessa comparação entre os municípios? Eu acho que principalmente com a forma que eles se organizam. Por mais que tenham o mesmo objetivo, a gente vê que são organizados de forma diferente. Por exemplo, Palotina, Quatro Pontos e Mercedes, eles trabalham com auxílio financeiro aos estudantes. Já Santa Helena é com licitação. Uma licitação para contratar a empresa. Tá, e vocês chegaram a calcular então, o valor por aluno, assim? Como é que ficou? Você viu que temos um cálculo aqui, né, de apuração por aluno, quanto que dá? Palotina é aproximadamente 792,54 por aluno. Por ano, né? Por ano. Uhum. Quatro Pontos é aproximadamente 651,44 por aluno. Mercedes é 2.134,87 por aluno também. E Santa Helena, 11.936,50. Nossa, aí nessa análise, então, Santa Helena aparece bem à frente, né? Com esse estímulo bem significativo aí para os alunos. Claro, isso aqui é o cálculo da média, né? Foi feita uma apuração da média de valores, porque aí dependendo da distância, por exemplo, Santa Helena, é calculado pela linha de ônibus para cada destino. Então, mas em média dá esse valor por aluno. Claro, aqueles que vão para um destino mais longo, por exemplo, vão estudar em Cascavel, vão receber um valor maior também. Então, aqui é um valor médio. Mas essas diferenças aí, elas significam que tem município certo, município errado? O que dá para comentar sobre isso? Não necessariamente, porque cada município ele tem sua realidade, tem a sua legislação, o seu orçamento e a forma que ele organiza os seus problemas, né? Então, o importante é que os recursos eles estejam da forma correta e que estejam atendendo às necessidades dos estudantes. Legal. E trazendo isso para a contabilidade, né, nós estamos fazendo isso numa atividade do curso de Ciências Contábeis, né? Então, trazendo para a contabilidade, o que a contabilidade tem a ver com esse processo? Né? Foi falado que é um gasto, em alguns municípios vocês mencionaram lá, é um gasto classificado como educação e outros como assistência. O que são esses valores empenhados que vocês mencionaram ali? O que isso significa? Para o pessoal que está nos acompanhando poder também entender, mergulhar um pouco nesse mundo da contabilidade, né? Então, por exemplo, o empenho, né? O que significa, né? Então, o que dá para comentar sobre isso? A contabilidade pública ela é responsável por registrar e organizar todas as despesas e receitas do município. No caso do auxílio transporte, ele está classificado como educação e ele tem como objetivo facilitar, né, a vinda do aluno para outras cidades. O valor empenhado, ele é o valor que o município reserva para determinada despesa. Então, ele reserva aquele valor justamente para o auxílio transporte. Então, ele vai utilizar aquele valor para distribuir. Está comprometido com aquele gasto, né? Sim. Ele só vai ser pago no momento futuro, mas se forem cumpridas as exigências, né? Por exemplo, percentual de frequência, se a empresa lá contratada prestar o serviço de fato, né? Então, a metodologia que foi usar o empenho, que é esse comprometimento do valor, né? Ok. Então, na contabilidade se estuda isso, em especial na contabilidade pública e aqui em educação fiscal, a gente visa traduzir essas informações técnicas, né, esses nomes complicados, aí, empenho, tem outra palavra difícil lá, liquidação, pagamento, né, que estudamos durante o curso, mas a ideia da educação fiscal é justamente a gente pegar um tema, estudar ele, tentar traduzir ele para a sociedade, para o cidadão comum
que não é contador, que não tem conhecimento do vocabulário técnico, para que ele possa também entender o que se fala. Então, essa é uma das ideias dessa atividade, né? A gente está aqui tratando sobre esse tema tão importante, principalmente para estudantes, do benefício que recebem, estamos traduzindo isso em informações úteis, né? E aí vem uma pergunta, então, se estamos estimulando isso para a população, que também possa buscar mais informações de gastos de qualquer área, né? A população pode chegar a esses números, essas informações? Pode ser consultado? Onde vocês obtiveram essas informações? Sim, essas informações elas estão na maioria nos portais de transparência. Então, daí isso permite, né, que todos os cidadãos possam ter o acesso que seria para acompanhar a aplicação dos recursos públicos. O portal da transparência é um bom local para buscar informações. E se o seu município não apareceu nesse comparativo, nessa análise, deixe nos comentários aqui que, quem sabe, em vídeos futuros, com outros alunos, a gente possa abordar o seu município ou uma outra dúvida que você tenha nessa linha de educação fiscal, de origem e destino dos recursos públicos. Então, deixe aí nos comentários. Bem, indo já para a parte final aqui da nossa conversa, na opinião de vocês, está certo falar que isso é uma despesa do município, esse valor aí que eles repassam para os estudantes? Eu acho que não, ele pode ser visto como um gasto, mas é um investimento, porque ajuda mais pessoas a terem acesso à educação e concluírem seus estudos. Isso é um benefício que ajuda não só os estudantes, né? É um tipo de programa que contribui para o desenvolvimento regional. Que daí eles vão aplicar na cidade, né? Eles se formarem. Isso, então é um estímulo. Contabilmente, a gente precisa chamar de uma despesa pública, né? Mas, assim, pensando na sociedade, é um investimento que os municípios realmente fazem para capacitar, para estimular que mais pessoas possam ter acesso ao ensino, seja, né, nos vários níveis aí que foram mencionados. O que vocês aprenderam com esse projeto? Qual foi a principal conclusão aqui que vocês tiraram? Além de entender como é feita a organização dos municípios, né, a contabilidade, como é classificado, também a importância de como esse auxílio é para os estudantes. A gente conversou com cada estudante para entender melhor como funciona. Eu, por exemplo, foi uma ajuda muito grande, né, que é só eu e minha mãe em casa. Então, a ajuda com transporte que era o sonho dela, né? Que eu conseguir que a filha pudesse se capacitar a estudar. Às vezes é a realidade da família, né? Então, essa ajuda de custo ajuda muito para as pessoas concluírem seus estudos, buscar, né, estudar, porque às vezes é um empecilho. Se eu ver, na cidade não tem o curso, mas às vezes na cidade vizinha tem, e ela poder ter esse acesso, é muito bom. Essa ajuda, esse acesso é muito importante. Legal. E para finalizar, Dara, qual mensagem aí que você gostaria de deixar para quem está acompanhando? Então, investir na educação é investir no desenvolvimento da sociedade como um todo. Que não ajuda somente os estudantes, que seriam para ter um futuro melhor, mas também a cidade, que vai receber um profissional, né? Então, acaba beneficiando todos. Então fica a dica, né, para os municípios que continuem e, quem sabe, possam melhorar cada vez mais os estímulos para a capacitação dos seus cidadãos que queiram estudar em outros municípios, que mantenham, né, esse incentivo. E no sentido da educação fiscal, que é o fato de qualquer cidadão poder ter acesso a dados públicos, também busque mais informações, acesse portais de transparência, sites do Tribunal de Contas, qualquer assunto. Hoje a legislação obriga os municípios, ou não só municípios, o Estado, o governo federal, a publicar informações nos seus portais. Então, existem informações, né? Busque, procure vídeos que explicam, que possam fazer esse serviço de traduzir o dado técnico ali para conseguir compreender cada vez mais a sociedade em que vivemos. E aí, com isso, cobrar também que
que os recursos dos tributos que nós pagamos sejam bem investidos. Então essa foi a ideia da nossa atividade. Agradeço vocês pelo empenho, pela dedicação aí em preparar esse material e para a gente ter esse bate-papo aqui hoje. Muito obrigado. E para você que nos acompanha, um abraço, Deus abençoe, até mais.